Vamos lá, Milton. Agora falando sobre possibilidades aí do Atlético no mercado. Treinador. Tem aí agora o Jorge Jesus. Pediu 10 dias. Carlos Carvalhal tentando lá a liberação do Braga, os dois portugueses. O Diego Costa, Milton, a situação segue indefinida porque não teve nenhuma reunião do jogador. O Diego Costa, é bom a gente lembrar, o torcedor aqui, ele não tem empresário. Ele mesmo decide a carreira junto com o irmão. Então, o Diego Costa e o irmão dele, o Jair, é quem os dois definem a carreira. Então, a sequência ou não no Atlético. Não teve nenhuma reunião entre Diego Costa e Galo. Ele está curtindo férias. Inclusive, o Diego Costa está em Madrid, na Espanha, desde o dia 1º agora de janeiro, e vem postando vídeos, fazendo atividades físicas na academia para manter a forma física. O contrato do Diego Costa com o Galo é até o fim deste ano. Só que ele demonstrou interesse de deixar o Atlético. Apuramos também que o próprio Galo já não tem aquele entusiasmo mesmo, né, na diretoria com ele. O jogador tem um custo mensal elevado. Se a gente colocar aqui o custo mensal do Diego Costa, 13º, com outras premiações, passa de 20 milhões de reais por ano. E o jogador, em 2021, o Diego Costa chegou no fim de agosto. Fez 19 jogos com a camisa do Atlético, 5 gols e 1 assistência. Então, o Atlético está pesando tudo, com a diretoria, logicamente. A diretoria precisa esperar esse treinador, né? Eu acho que dificilmente a situação do Diego Costa vai se definir antes do novo comandante, até porque, mesmo o Atlético tendo aí a intenção de liberar o Diego Costa, pagando multa, lógico, para ele sair, se o novo treinador vem e fala, não, conto com ele, quero o Diego Costa de qualquer forma, e ele entra num acordo, muda o clima, muda o cenário. Mas esse cenário, por enquanto, não está definido do Diego Costa. Eu falei aí de uma economia que o Atlético pode fazer, se o Diego Costa deixar o Atlético, tem uma que já está definida, né? Com o Natan, oficializado pelo Fluminense ontem, meio-campista, empréstimo de 1 ano. O Natan Pescador vai para o Rio. O Alan Franco já também decidido, vai jogar nos Estados Unidos. O Johan está próximo do Bragantino. E aí abre um espaço muito interessante na folha salarial do Atlético. É verdade, o Galo perde 3 jogadores de meio campo. Mas eu estava fazendo a lista aqui até para o comentário aí do Edu Panzi e do Alexandre Simões. O Galo tem, mesmo com essas saídas confirmadas aí desses jogadores, tem para o meio campo Alan, Jair, Zaratio, Nátio Fernandes. Esses 4 aí têm status de titular. Tem ainda Tietê, que tem contrato até maio. Dylan Borreiro, que pode até deixar o Atlético, mas por enquanto nada avançado, né? O colombiano segue. O Caleb, que terminou o ano muito bem, garoto, jovem, precisa de mais espaço. Guilherme Castilho, que está voltando do Juventude. E o outro garoto, que é o Neto. Neto, que já estava também no time profissional com o Cuca na última temporada. São 9 jogadores para meiuca, para o meio campo. Tá de bom tamanho. Se chegar, por exemplo, mais um aí, o Galo tá tentando o Edenilson, já ficaria interessante. Qual que é a opinião de vocês, hein, Simões e Edu Panzi? Ô, Cláudio, olha só, bom, a Copa São Paulo também pode apresentar alguns nomes, né? A gente destacava ontem o Rubens, né? Garoto que teve uma estreia espetacular. Também joga no meio, parece ser um jogador de muita qualidade, um jogador bem moderno que exerce várias funções. O que eu percebo, Cláudio, é que esse projeto de um novo Atlético, isso começou lá em 2020 com a chegada do Sampaoli, ele chegou a um novo patamar. A grande conquista era muito importante para a validação do investimento. E essa grande conquista vem em dose dupla em 2021. O Campeonato Brasileiro, quebrando um jejum de 50 anos, e a Copa do Brasil. Agora, o Atlético já tem a chance de repente, chegar a um terceiro estágio, o Cláudio, de aproveitar um time que ele já tem formado e de muita qualidade para apostar na formação e valorização de jogadores da base. E aí você citou nomes aí como Guilherme Castilho, como Caleb, como Neto,
Eu falo do Rubens, né, que está no Sub-20. O próprio Alan é um jogador jovem ainda. Bem jovem. E tem muito mercado e muita qualidade. Então, eu acredito que isso possa fazer parte até, o Cláudio, de uma estratégia de mais um passo nesse projeto do Atlético. Gente, vamos aproveitar. A gente tem aí o Jair, a gente tem o Nátio, o Zaratio é muito jovem também. Então, olha o tanto de garotos que o Atlético tem para aproveitarem esse grande time que ele formou, já teve o retorno técnico com vários deles, de repente vir a ter o retorno financeiro, com reposição, lógico, mas eu acho que o caso do Júnior Alonso mostra bem também o que é tratar o clube com responsabilidade e como empresa, né, Panzi? E aí, o Simões, Cláudio, Milton, fazendo uma comparação pura e simples de quem saiu com quem chegou ou voltou e com quem é especulado, os nomes que o Cláudio trouxe agora há pouco. Johan tá de saída, Franco saiu, Natan saiu. São 3 jogadores de meio de campo, cada um com uma característica, enfim, mas reservas. Todos 3 reservas e o Johan e o Franco pouquíssimo aproveitados na temporada. E aí chegam ou retornam. Guilherme Castilho está de volta. O Cláudio, a gente divide jornada esportiva, então em off a gente comenta às vezes um com o outro e ele sabe o quanto eu elogiei o Caleb nessa reta final. Como entrou bem o Caleb nos jogos do Atlético, com o Guilherme Castilho, e se fala no Edenilson. Com toda sinceridade, é uma opinião do comentarista, você perde Johan, Franco e Natan, e tem Guilherme Castilho, Edenilson e Caleb, é um ganho, na minha opinião, pro Atlético, em termos de peças. O Atlético ganha com peças. Eu acho o Guilherme Castilho, por tudo que eu vi, mais jogador do que o Johan, mais jogador do que o Alan Franco. Eu acho o Caleb, quando esteve em campo, foi mais produtivo que o Alan Franco. E o Edenilson é jogador que chega para brigar por posição de titular. É o melhor dos 6 da lista. É o melhor. Disparado. Impressionante. Chega para tentar ser titular desse time. E se bobear, viu, Cláudio? Talvez tenha até um ganho financeiro na folha. Porque Guilherme Castilho e Caleb são jogadores mais baratos do que Johan, Alan Franco e Natan. Com certeza. Eu ia tocar nesse ponto aí. Muito possivelmente os 3 somados. O Edenilson, logicamente, vai vir com uma quantia mais elevada, mas não vai ser tão mais elevada do que já recebia o Natan e Johan, por exemplo. O Alan Franco tinha salários um pouco menores do que os 2. Natan e Johan muito parecidos, na casa ali de 400 mil mensais. Então, realmente, o Atlético, mesmo se trouxer o Edenilson, se somar esses 3 aí que você citou, Panzi, Caleb e Guilherme Castilho, esses 3 aí teriam salários menores que os 3 que estão deixando o Atlético. Você falou há pouco aí, Simões, da Copa São Paulo, e o Galinho volta a campo hoje. Às 5h15 da tarde, tem transmissão do canal Sport TV, segunda rodada, Atlético e Andirá do Acre. O Galo tem 2 dúvidas ainda para o jogo. Fizeram um teste de Covid agora cedo. O atacante Felipe Felício e o meio-campista Caio Mota. Os 2 ficaram fora da estreia porque tiveram contato com outros jogadores do elenco que testaram positivo. Aqueles que testaram positivo continuam fora. Já ficaram fora da estreia, ficam fora hoje também. Esses 2, se testarem negativo, vão para o jogo. O Felipe Felício e o Caio Mota. O Atlético que estreou vencendo 3-1, 2 gols do Rubens, que é meio campista, grande destaque. E hoje, se vencer o Andirá do Acre, Milton Naves fica muito, mas muito próximo já da segunda fase do mata-mata da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A torcida de olho nessa meninada também. Meninada boa de